poderia vir a existir sem causa, ou seja, do nada. Opa, voltou o áudio. Um gorila com câmera. Alô, Iê, bom? Imagina só algo vindo a existir do nada. Ah, sim. Difícil. Isso sim causaria ansiedade. Mas relaxa. Por enquanto eu não vi ninguém provar isso aí, mas ainda que algum espertinho nos comentários nos desse um exemplo, o fato é que a esmagadora maioria das coisas que existem não começaram a existir do nada. Você, por exemplo, é efeito do amor carregado de Ero de seus pais. Assim como a fumaça é efeito causado... Que caramba é isso, Nick? Ah, é um vídeo aí que eu achei interessante. Eu tô vendo aqui. É livre-se da ansiedade sendo bom. Esse canal aqui, ele, como eu tava falando antes, já fazia um bom tempo que ele não publicava vídeo. Aí eu vi que ele publicou um vídeo, o último vídeo que eu vi dele é muito bom. Que é... Deixa eu ir no canal dele aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui dele é muito bom, só que ele não posta vídeo já faz um ano. Aí ele postou esse vídeo aqui e eu decidi Os ver. gregos, aquela que diz que todo efeito tem uma causa. Ansiedade. O fato é que efeito do amor carregado de Ero de seus pais. Assim como a fumaça é efeito causado pelo fogo, assim como tudo aquilo que existe foi causado por algo. Nossa, fui de 0 a 100 bem rápido. Ok, e o que um princípio aristotélico, termos lógicos como causa e efeito, tem a ver com a nossa ansiedade aqui? Você está querendo dificultar as coisas? Não, até quero facilitar na verdade. A pergunta a se fazer é muito simples. O que causa a sua ansiedade? Veja, se é verdade o que dissemos, que tudo que existe... A ansiedade é basicamente você ficar tentando tentar, como é que fala? Ficar adivinhando o que vai acontecer no futuro, prever, ou tudo mais. Então seria basicamente o conceito inverso disso. Porque, como é que fala, se é ação e consequência, você tá tentando prever a consequência do futuro sem ter a ação do, como é que fala, sem a ação ter acontecido. Você vai tá tentando prever a ação que você tem que fazer para ter certa causa. Isso causa ansiedade. Ah, vai rodar não, só. Vai rodar GTA não. Que caramba é isso, Nick? É um react, mano. Só Acho existe que não roda porque é GTA causado não. por algo. Isso significa dizer que a tua ansiedade, que existe de algum modo aí na sua cabeça, é Deixa eu... feito de alguma outra coisa. Então, do mesmo jeito que se tem fumaça tem fogo, se tem ansiedade, tem alguma coisa atrás. E é essa coisa atrás que a gente precisa descobrir. Tirando casos mais sérios, sei Sério? lá, Eu algum tô trauma testando de o áudio infância, aqui. por exemplo, ou esse vídeo. Cara, esse Testando vídeo o é áudio. novela das 9. É, o áudio parece tá bom. Isso aí. Deixa eu tirar o som aqui agora. Quem gravar o 6 vai fazer dinheiro quando lançar. A questão é se a bomba que roda. Acho que não roda, não. Bom dia, Palmeiras. Hoje eu me atrasei um pouquinho. A bomba dele não roda nem em Valorant se entrar. Cara, o Valorant buga. Esse é o problema. O Valorant ele buga. Basicamente isso. Por isso que dá problema. Quase 100% de certeza que a sua ansiedade é causada por algum vício. Pode ser a preguiça, a vaidade, o orgulho, não sei. Mas isso não é tudo. É, também a ansiedade pode ser causada por isso. Todos esses vícios, que logo mais eu vou provar que causam sim ansiedade, são alimentados pela distração, ou seja, pela falta de vida meditativa. Distração e ansiedade andam de mãos dadas. E aqui, antes de entrar nos casos particulares e propor a você todas as soluções possíveis que eu consigo conceber... Como é que fala? Procrastinação. Procrastinação é... Como é que fala? Acho que ele quis dizer... Isso. Ih, coisa bom. Que eu? Erro assumido. É meu irmão, velho. Ele não aparece muito aqui, não. Que vídeo é esse aí? Vídeo esse aqui. Vídeo... Livre-se da ansiedade sendo bom. Pode sua. Roda tudo o quê? Roda tudo cagado. Tanto que eu já vi essa bomba bugando. Ah, cara, mas a questão... O bug é por causa do Valorant. Não é por causa que o... PC é ruim. Os caras até recomendam sempre reiniciar um PC antes de iniciar o Valorant. Não também. Preciso sim. que você entenda uma coisa. Nós somos Se você sabe, tá bom. bons na constância do mal. Fazemos isso como profissionais particulares e propor a você todas as soluções possíveis que eu consigo conceber para o problema da ansiedade. Eu preciso que você entenda uma coisa. Nós somos muito bons na constância do mal. Fazemos isso como profissionais. Se eu pedisse a alguém para ser constante na pornografia, o desgraçado ia fazer isso dando risada. Se eu pedisse para que você fosse constante na gula, não teria dificuldade alguma. Ser constante na impaciência, no desânimo, na vaidade, na fofoca, na ansiedade, na preocupação. Se
Sim, tem gente que é viciada em se preocupar, em achar problema onde não tem, mas depois eu falo disso também. Não importa. Se for pra ser constante no mal, somos profissionais. Agora, pra fazer o caminho contrário, tu concorda comigo que dá muito mais trabalho, né? Imagina pedir pra um Snape, emburradão da vida, ser constante na agradabilidade, no sorriso. Difícil, né? Imagina pedir pra um Gollum, desanimar. Cara, ele fala que nem eu digo. Não sei se vocês perceberam, mas o cara fala que nem eu digo. Que isso, mostrando o rosto, né? Ué, vocês não... Meu Deus, vocês não viram até hoje. Já faz umas 3, 4 lives. Gostou da mudança, né? Não, o cara não para de rodar lá não, velho. O cara não para. Ahn, Ele colocou mudar aí no server. O cara é brabo. Ah, meu irmão? Entendi. Pô, mudar aí é bom mesmo. Os caras tão... É o quê? Desatualizado, Nick. Pois é, velho. Os caras só percebeu agora. O cara foi morar na fazenda. Melancólico. Depois vai fazer vlog na fazenda, Nick. É o jeito, não tem como. Pior que dá, porque aqui, ó. Não, não dá. Porque eu acho que tem que tá, o negócio da webcam tem que estar conectado na mesma internet do PC. E se, como é que fala? Eu sair, não vai ter como estar conectado na mesma internet do PC. Eu falo em live, né? Eu gostaria de fazer aquelas. Acho que é IRL que chama. Live. Live andando por aí. Hum. Nick, peguei quase todas as camisetas lá no Shattered. Conquistas. Ah. Caraca, que bom, cara. É difícil, viu? Já tô vendo corno mesmo. Boa. Angustiado, ser constante na esperança. Imagina só pedir para um impaciente como Darth Vader ou Voldemort ser constante na paciência, em parar com a pornografia para um viciado, em fechar a boca para um fofoqueiro, em ir para academia para um preguiçoso. Não importa. Quando se trata de ser constante no bem, nós somos péssimos. Nem todos escolhem É a verdade. Keira. Sabe por quê? É porque ela Dois. O ataque Duas dela- propagandas. Duas. O que eu Vejamos. disse já é ruim, mas Eu não tô- permita piorar. Vou começar a contar por causa que no vídeo do. No vídeo do JJ foi 9 propagandas. Eu vi depois, tenho quase certeza, 9 ou 7 propagandas. O vídeo do JJ sobre o negócio do apocalipse lá. E um vídeo de 20 minutos. 20 não, 30. Ou seja, é 3 propagandas a cada 10 minutos. Quando eu for aí, nós pega a GoPro e grava. Cara, a questão é gravar é fácil. A questão seria fazer live enquanto grava. Não, fazer live fora de casa. Vamos cá, Nick? Não. Ok. Minoria não tem direito de fala, não grita. Uma pessoa impaciente, por exemplo, quando toma consciência que tem que melhorar, já está, há anos alimentando o vício da impaciência ou da raiva, chame como quiser. Ou quando o outro toma consciência de se livrar da pornografia, muitas vezes já está há anos também. E a pergunta que eu faço aqui é importante. Há quanto tempo será que você vem alimentando as causas da sua ansiedade? Há quanto tempo você está viciado em se preocupar? Eu tô lembrando disso para te dar um aviso muito importante. É ilusão acreditar que, estando num caminho de vício, de mal, por anos, é ilusão acreditar que isso vai ser resolvido na primeira semana de tentativa. Ninguém esperaria a bela virtude da paciência reinar num coração como o de Voldemort em uma semana. Simplesmente não dá. E você conhece pessoas assim? Estão há anos na impaciência. E quando resolvem lutar contra a raiva, lutam por 1, 2 dias no máximo e dizem... eu não consigo. E pior, cristão dizendo isso. Momento silogismo. Se a paciência é uma forma de amor e o Deus cristão é um Deus de amor, Pior que é verdade. e eu fui criado de um jeito que eu não posso ser paciente, é dizer que o Deus do amor te criou de um modo incapaz de amar. Olha, meus parabéns. Você acabou de dizer que Deus é mau. Agora, o mesmo vale pra ansiedade. Se você tá viciado em se preocupar, sabe-se lá por quanto tempo, não acha que você vai acabar com isso no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês. Não vai rolar. Não sei se vocês já viram. Tem que ter uma constância, né? Pra conseguir uma luta constante. Acho que dependendo vai até 2 anos pra conseguir, dependendo do caso. Depois desse vídeo aí, quero que tu veja um com um tema parecido. E deem like, seus... Nossa. O Palmeiras tá bruto hoje. Deixa eu dar like também aqui, ó. Vou acompanhar vocês. Aqui. Beleza. Vou procurar, tchau. Vou procurar trabalho, tchau. Beleza. Falou aí.
viram aquela escultura de um homem esculpindo a si mesmo? Pois é, o que eu vou falar pra você é exatamente aquilo, todo dia. Bom, agora que a gente tá com o pé no chão, a gente pode começar. Eu disse que uma das possíveis causas da sua ansiedade é a preguiça. Veja, nós ficamos ansiosos sempre que fazemos um mau uso do tempo presente. Faz pouco tempo que eu recebi uma mensagem no Discord de um inscrito dizendo que estava muito frustrado. Já estava em setembro, quase final do ano, e ele até agora não tinha feito nada. E claro, isso gera preocupação. A causa da ansiedade dele é a preguiça, é o mau uso do tempo presente. Quando você tem uma prova para fazer Preguiça e procrastinação, né? Os dois. e deixa pra estudar um dia antes e fica se preocupando com o resultado da prova, claro, mau uso do tempo presente, é que nem a história do burro. Sabe como que tu faz um burro andar com uma cenoura? Tem dois jeitos. Ou você coloca uma cenoura na frente, ou coloca atrás. Adivinha onde você adora colocar. Pra dar uma emoção, né? Então, se você percebe que a causa da sua ansiedade é a preguiça, você deve, ao meu ver, fazer duas coisas. Primeiro, exercitar a virtude contrária, que é a diligência, mas principalmente ter um profundo ódio pela preguiça. Repara só, lá no livro Educação da Vontade, ele nos faz lembrar de algo muito importante e que ajuda muito, que é o seguinte: a gente consegue impelir em nós algumas emoções. Por exemplo, quando você tá apaixonado e fica fantasiando um romance na sua cabeça e abraça daqui e beija dali, que eu te amo e não que eu te amo mais, enfim, aquela gadeagem toda, você consegue, através da sua imaginação, sentir no seu próprio corpo essa paixão toda. Então, Verdade. Basicamente, a imaginação é um dos maiores criadores de sentimento que tem, porque o negócio nem precisa estar acontecendo, você consegue sentir. Opa, apaixonado? Nick? É o quê? Como assim? É o quê? Tomei com coxinha, bom demais. O que você tomou com coxinha, cara? Ah lá. Tomou café hoje, meu filho? Não, filho. Caraca, Palmeiras tomou café com coxinha, bom demais, pô. Rapaz, Palmeiras tá bruto hoje demais, pô. a você Ainda bem que nunca cheguei nessa fase do amor aí, Glória. que padece na preguiça, comece a usar da sua imaginação para ter um profundo ódio à preguiça. Agora, vocês lembram da segunda causa que eu Tem como, e também tem como negócio que você consegue meio que ignorar os seus sentimentos. Só que é um negócio muito difícil, porque, como é que fala? É automático da mente, mas tem como. Tipo, eu não sei explicar, mas é como se eu realmente fizesse seu cérebro ignorar certas coisas. E dá certo, mas é muito difícil. citei? Essa é clássica, a vaidade. Se você ainda não pegou, não tem problema. Eu vou trocar a vaidade É o quê? da sua imaginação para ter um profundo ódio à preguiça. Agora, vocês lembram da segunda causa que eu citei? Essa é clássica, a vaidade. Se você ainda não pegou, não tem problema. Eu vou trocar a vaidade por timidez. Pronto, timidez e ansiedade tem tudo a ver, né? Agora, o que o pessoal não costuma enxergar é a relação de timidez com vaidade, com egoísmo e coisa e tal. É claro que nem toda timidez tem como causa única a vaidade, mas eu arrisco dizer que tem muito dela aí. Quando o sujeito, por exemplo, não consegue chegar num grupo para conversar porque tem medo do que vão pensar, ou só de pensar que a nota vai ser baseada Verdade. numa apresentação pra todo mundo. Ok. Nick tá na fase do Love no nível 17. Eu tenho 17 anos, pô. Tá certo. Isso mesmo, Nick. Você pode falar disso, a gente não. Só de pensar nisso já dá preguiça. Preguiça, você é doido. Ele fica nervoso porque ele é tímido. Ok, veja, essa liçãozinha aqui é boa pra não cair no auto-engano. A gente só consegue resolver um problema se a gente der o Cara, pior que esse negócio da timidez, ter a. Como é que fala? Tá ligado com a vaidade e o egoísmo. É um negócio muito doido, porque realmente faz sentido. Porque se você não ligasse pro que os outros pensam, você não ficaria tímido. Ok. Calado e doce. Muito bem. verdadeiro nome pra ele. E timidez, em muitos casos, não passa de vaidade. Eu, vaidoso? Depois eu vou te dar um exercíciozinho só pra você ver o quanto. Talvez sou estranho, porque fala-se em vaidade, nós lembramos do cuidado em excesso com a aparência física, ou lembramos de extremos que parecem não ter nada a ver conosco. Um Ivan Elite, um Gilderoy Lockhart. Esses sim são vaidosos. A gente parece relacionar de algum modo a vaidade como um movimento que é próprio do extrovertido, da pessoa que quer se mostrar. E deixa eu te contar uma coisa, a vaidade tem as duas carinhas. Sim, Gilderoy Lockhart é um baita de um vaidoso, que defende a sua própria imagem atacando, estando à frente, mostrando suas qualidades. Mas tem quem defenda sua imagem se oculta. Tem uma vaidade mais narcisista e tem outra que é só, como é que fala? Mais defensiva. E tanto o narcisismo também tem dois lados, que é o que se diminui para ser aumentado e tem o que se aumenta para diminuir os outros. Mas eu não sei, as duas coisas podem ser diferentes também, por mais que seja parecido.
Nem sei quem é esse aí, é um cara, é legalzinho esse. Pera aqui. Fóssil em live. O cara, eu tô pensando 17, pô. Você é louco. Já caiu a aposentadoria. O aposento desse mês. Cara, eu queria, viu? Cai até no máximo dia 6. Até no máximo dia 6. Eu tô esperando. Passando despercebido, escondendo os defeitos. O bonzinho é um excelente exemplo. No mais das vezes, estando à frente, mostrando suas qualidades. Mas tem quem defenda sua imagem se ocultando, passando despercebido, escondendo os defeitos. O bonzinho é um excelente exemplo. No mais das vezes, não passa de um fraco vaidoso. Porque às vezes é preciso perder a cara de bonzinho pra ser bom de verdade. Mas como o bonzinho treme todo só de pensar que a imagem dele vai ser ferida se ele disser A ou B, ele prefere ficar quieto. Mas eu nem ia tratar do bonzinho agora. O ponto é, percebe que existem esses dois movimentos perfeitamente possíveis pra defender a própria imagem? O tímido cai nesse segundo. Caso clássico na sala de aula. Eu, pelo menos lá no meu sexto ano, ficava assim. O professor tinha aquela mania de chamar aluno pra fazer leitura, ou ficar interrogando, ou pedir pra responder no quadro, e o coraçãozinho aqui, ó, disparava, né? Quer dizer, eu era alfabetizado, sabia ler, mas se fosse pra todo mundo, meu Deus, né? E as apresentações, então? Cara, eu não. Acho que eu nunca tive problema com isso. Uma vez aconteceu o seguinte. Teve um evento chamado Copa MG. Copa MG? Copa MG não. Copa. Aquele negócio lá entre as escolas. Meio que o interclasse, só que entre as escolas. Aí, depois disso, como é que fala? Eu e mais um. Foi 2 da minha escola. Foi os únicos da minha escola que participou da natação. Aí eu fiquei indignado com isso. Porque, tipo, natação só tem 2 pessoas. E os outros estavam sobrando um negócio lá. Aí eu falei, pô, gente. Como é que fala? Tava no negócio lá do auditório. Aí eles perguntaram se mais alguém queria falar alguma coisa. Eu levantei a mão. Eles me chamou lá na frente. Eu falei, pô, gente. Vocês precisam se dedicar mais. Não pode ter vergonha assim. Vocês têm que, como é que fala? Dar mais a cara a tapa. Não pode ter essa timidez. Porque eu sei que tinha pessoas que nadavam lá. Mas só que não foi por medo, por timidez e tudo mais. Então, como é que fala? Eu fui lá e falei, ó. Vocês não podem arregar assim, não, pô. Tem que ter coragem. Tipo, eu não falei com essas palavras exatamente, tem porque eu tava com as pernas tremendo. Tava um negócio doido lá. Mas, como é que fala? Eu ainda assim fui lá. Então, esse problema de timidez eu não tenho tanto. Cara, Apesar que não lembro se é da Branca de Neve ou da mulher adormecida lá. O quê? A bruxa da Branca de Neve, o quê? Entendi, não. Natação é peba. E eu lembro desse tempo de tu falando que tinha que ir treinar pra natação. Cara, eu tô morando na roça agora, então não tô treinando mais, mas eu gostava muito de nadar. Então, é só nadar, fi. Vou encerrar a live aqui, vou ir pra natação. bizarro Bem isso. de perder o sono. E no meu caso era comprovadamente vaidade. Porque uma coisa é, cara, bizarro, era ia ler. Mas se fosse pra todo mundo, meu Deus, né? E as apresentações então? Cara, bizarro, era de perder o sono. E no meu caso era comprovadamente vaidade. Porque uma coisa é a insegurança que surge da falta de habilidade, que a gente vai comentar mais tarde. Mas, modéstia à parte, o homem aqui era bom. Só que meu medo tinha outra raiz. Ou, ainda, imagine fazer uma pergunta óbvia. Descobrirão que eu não sei sobre tal assunto. E o tímido fica nesse movimento de querer se preservar o tempo todo. E o mal de verdade, sabe o que é? É não dar o verdadeiro nome pro negócio. Aí não tem como resolver. Fica chamando isso de timidez, quando deveria, na verdade, chamar de vaidade. E fala se essa preocupação excessiva com o que os outros pensam não é causa de ansiedade. E essa preocupação toda não passa de vaidade. É por essa razão que a Sagrada Escritura vai dizer que o humilde vive em paz, que é o contrário do vaidoso. O humilde, sabendo quem ele é e se contentando com a verdade, não desejando parecer mais do que é, acaba por não ter um apego tremendo à opinião dos outros como o vaidoso tem. Por quê? Porque o humilde está ocupado em ser, o vaidoso em parecer. E cara, é impressionante como nós desejamos ficar bem. Aí eu falo um negócio aqui dos. Como é que fala? Tem uma passagem que fala: os que se humilharem serão exaltados. Mas. Isso aí é referente a outra coisa, não é referente à sociedade em si, é mais referente à sua relação com Deus. Nick tá com uma descrição boa, hein? Cara. Tá indo. Tá indo.
basicamente. Você que me ouve tem consciência da sua verdade? Experimenta ler a imitação de Cristo depois. Esse é o exercício que eu comentei antes. Independente se você é religioso ou não. Só tenta. É sério, é umas orações assim que não dá pra engolir. A sensação ao ler ou a rezar aquilo é semelhante a, sei lá, a tirar o anel do Sméagol, é semelhante a tocar o sino pro Venom. E quem faz com muita facilidade, das duas uma. Ou é santo, ou eu digo com 100% de certeza que não sabe o que tá rezando. É realmente difícil porque nós somos... Dá uma olhada só no que você vai aprender durante a jornada Full Stack. 3. Durante a aula 1. Caraca, November Rain Mentioned, gente. November Rain, Guns N' Roses. Muito bom, tem como não. Muito vaidosos. Agora, pra matar esse Lockhartzinho aqui no meu coração, o que é que eu faço? Pra tratar essa vaidade que causa essa ansiedade, eu acho que existem várias maneiras. E aqui, o conselho anterior segue como principal. Vida de meditação. Tenha ódio à vaidade. Colha vários exemplos disso e os cultive na imaginação. Leia bons autores pra te ajudar nesse processo e coisa e tal. O Everlit do Tolstói tá aí pra te ajudar nesse processo de desprezo à vaidade. O próprio Lockhart, ou o pai do Draco em Harry, né? Mais do que até literatura no primeiro momento, eu acho que é até mais essencial ainda que você pegue um autor que trate da vaidade e te ajude a enxergar melhor o que ela é. Sua origem, quais são seus efeitos, como ela se manifesta, quais são suas filhas, por assim dizer, e assim por diante. E isso é essencial que seja feito todos os dias. Senão, tu vai ter um despertar. Cara, como é que fala? Uma coisa que, como é que fala, isso é verdade, é que desde que eu voltei pra igreja, eu tinha meus 14. Eu sempre fui cristão, mas que eu voltei pra igreja mesmo, e eu comecei a viver aquilo, acho que foi 14. Então, eu mudei muito. O povo do Discord mesmo tava até zoando um negócio lá ontem. Eu falei, eu mudei, pô, eu não sou mais assim, não. Porque antigamente eu era boca suja e tudo mais, então... Aí como é que fala? Depois que eu voltei pra igreja eu mudei muito. Porque eu fiquei numa prática constante de querer mudança, querer ser uma pessoa melhor. Isso aqui é um tripé, gente. Tripé, aqui ó, perninha, tripé. Aqui, como muita gente tem pra vida de exercícios, muitos outros têm pros estudos, outros ainda na religião, mas se você não buscar isso um pouquinho todo dia, o desejo passa e ainda sem uma vontade educada, tu não vai conseguir seguir em frente e você vai continuar um bom vaidoso. Agora, outro exercício. Olhe mais uma vez pro tímido. Uma característica muito própria do tímido é o olhar pra si o tempo todo, que é egoísmo, né? Então, se o centro dele não for ele, mas outro, a timidez que causa ansiedade tende a passar. Em outras palavras, o amor ao próximo cura essa timidez, porque é um olhar voltado pro outro. Experimente conversar com... Isso aí, tanto que quando o tímido tá com um amigo, ele perde toda a timidez, porque o amigo sabe tudo sobre ele, ele não precisa se segurar. Porque, como é que fala, não vai perder reputação nem nada. Mas, é claro, não é nem sempre é assim, mas só que na maioria das vezes costuma ser assim. Porque o amigo conhece ele, como é que fala, às vezes é tão besta quanto ele não tem medo de perder reputação por causa disso. Então, isso que ele falou sobre o amor ao próximo, que, como é que fala, é uma coisa parecida com amizade, né? É bem real. Cara, eu diria que eu aprendi a improvisar, finalmente. Improvisar o quê, cara? É uma sensação gostosa por isso. Eu gosto e não de apresentar. Esse texto que você mandou aí, tá indo. Ah, tá indo, né, pô? Melhor frase de tamo indo, né, pô? Cara, eu sei falar bem, mas sempre que eu vou apresentar, algo vem um frio no peito, momentos antes de apresentar, mas no momento que começava eu esquecia tudo que não tinha a ver com a mesma. É. Aí você aprendeu a improvisar. Entendi, agora entendi. Eu gosto e ao mesmo tempo não, entendi. Cara, eu não tenho muito problema pra apresentar nada em escola. Mas como é que fala? Teve 2 momentos, 2 ou 3, não lembro. Acho que foram 3. Uns 3 momentos que eu fiquei tenso pra apresentar algo, que foi... Também teve aquele do auditório lá que eu falei na escola, mas como é que fala? Foi uma vez que eu fui apresentar um negócio na igreja, um evento chamado Flash Talk, que você dá uma palavra de uns 10 minutinhos. Eu fiquei tenso nesse dia. Eu ia mostrar aqui, mas só que seria difícil de achar porque já faz um tempo. E... outras 2 vezes que eu fui fazer uma apresentação de uns 5 minutos mais ou menos, uma palavra. Nesses 3 eu fiquei tenso. Mas só que esse da palavra de 5 minutos era menos gente, era num evento mais específico que
como eu falei, a igreja fazia tempos de oração todo dia de manhã. Aí tinha um momento de uma palavrinha rápida. Aí, como é que fala? Eu tive a oportunidade 2 vezes. Foram 3 semanas ao todo. 3? Acho que foi. real intenção de ouvir o outro, explicar algo 3 semanas em 3 meses diferentes. Acontecia na primeira semana do mês, no caso. para mais pessoas por carinho. Só teve um momento que eu fiquei realmente tenso na minha vida, na minha escola. Na apresentação do primeiro dia. Apresentação do primeiro dia. Você fala se apresentar para os outros no primeiro dia de aula? Caridade, quer dizer, sempre que o eixo se voltar real intenção de ouvir o outro, explicar algo para mais pessoas por caridade, quer dizer, sempre que o eixo se voltar para o outro, essa timidez e, portanto, a ansiedade tende a diminuir, porque o foco não é você. Esse é um, toma outro. Sempre que você perceber um desejo no seu coração, de querer ser compreendido por todos, de ter a razão numa discussão, e olha como nós adoramos isso, experimenta ficar quieto e se deixa vencer. Vai doer, pode ter certeza. A não ser que você tenha um dever, né, por alguma razão de estar certo, aí sim você luta com unhas e dentes. Mas caso contrário, experimenta ficar quieto. Ah, mas o sujeito tá abusando. Veja bem o que eu tô dizendo. Não tem nada de errado em você colocar o sujeito no lugar dele, nada de errado mesmo. Tem certas malícias, certas manipulações que só crescem por causa do silêncio. O que eu tô dizendo pra você é que você pode, veja bem, a expressão é feia, mas é exatamente isso. Você pode deixar a verdade apanhar às vezes pra ir matando aos poucos esses migolzinhos aí dentro de você. E eu te trago um exemplo muito claro disso. Santa Terezinha estava limpando a janela. Isso aí, como é que fala? É a mesma coisa pra, como é que fala? Você querer fazer a justiça com as próprias mãos. Isso só vai te dar estresse. E às vezes, como é que fala? A pessoa que sofreu injustiça nem liga tanto. Uma vez eu tava na escola, aí eu fui falar com a menina foi mal grossa e tinha uma outra atrás de mim. Ela virou pra menina lá na frente e falou: Oh! Não, ela virou pra menina, não, ela virou pra mim e falou: Ô, você podia reagir, pô, você não fala nada. Que eu tava de boa, porque eu simplesmente não me importo pô, com o que eu falo. E ela toda indignada lá. Não, você tem que reagir, você não pode deixar o povo cagar assim, você não. Eu não tô nem aí porque ela tá falando. Porque, tipo, eu virava pra ela, eu falava: Ô, você tem que parar de ser mentirosa. Aí a menina me xingava tudo. Aí eu, beleza. Ela se deparou com um vaso quebrado. Não foi ela quem quebrou. Mas assim que ela notou o vaso quebrado, a superior do convento aparece na porta e Peraí. O que tá falando aqui mesmo? Eu não entendi muito. cozinho aí dentro de você. E eu te trago um exemplo muito claro disso. Santa Terezinha estava limpando a janela e se deparou com um vaso quebrado. Não foi ela quem quebrou. Mas assim que ela notou o vaso quebrado, a superior do convento aparece na porta e a repreende, achando que ela tinha quebrado, né? Santa Terezinha, ou você, se tivesse feito isso, teria todas as razões no mundo pra dizer: não, madre, não fui eu. Tava limpando aqui e achei o vaso quebrado. Teria alguma coisa de errado em dizer isso? É claro que não. Mas querendo exercitar a humildade, querendo alcançar se preocupar única e exclusivamente com Deus que tudo vê, ela diz: sim, madre, me desculpe, eu vou tomar mais cuidado. Faça isso uma vez, 2 vezes. Mas Terezinha é uma desastrada, quebra tudo. Sim, vamos falar de você. Mas saiba, o humilde vive em paz. O que Santa Terezinha aqui fez foi uma penitência. E as pequenas penitências são importantes porque nos ajudam nessa vigilância de nós mesmos. Certamente, se você fazer algo parecido, você vai sentir uma certa pontada no coração, que te lembraria da sua vaidade, que te lembraria do teu gosto pela reputação, que te lembraria do seu medo de perdê-la, e assim você se lembraria de combatê-la também. Então, por assim dizer, em tempos de guerra, vamos dizer assim, não é preciso das penitências, né? Porque a própria situação que observamos bem nos faz ver claramente os sentimentos ruins que brotam no coração. Nossa, que cena foda. De que série é esse? Caraca, de que série é essa cena aí? Caraca. Tamino. É isso mesmo, filho. Ficar sem reação só deixa o outro com mais raiva. Pois é, velho. É muito bom. Vou lavar a louça e volto já já, beleza. Mas em tempos de paz, essas pequenas penitências se fazem muito úteis, né? Pra não deixar a gente relaxar. Ou você pode fazer o exercício do Diógenes, que O cara vai lavar a louça. Pô, Palmeiras vai lavar a louça, cara. Existe mulher pra quê, Palmeiras? Não. Tô zoando, viu? tal. Que pra entrar na sua escola e estudar com ele, era preciso sair andando com uma melancia no pescoço. Esses exercícios do Diógenes, que tal? Que pra entrar fazem muito úteis, né? Pra não deixar a gente relaxar. Ou você pode fazer o exercício do Diógenes, que tal? Que pra entrar na sua escola e estudar com ele, era preciso sair andando com uma melancia no pescoço. Esse exercício era pra provar que seus alunos não se importavam com a opinião dos outros. Nem sei se isso é verdade, ouvi isso no aula aí dos YouTubes. E agora uma pausa. Uma pausa dos vícios pra tratar de uma outra causa de ansiedade, que é a... Velho, essa edição tá muito boa. Tipo, tá imersiva. Esse negócio do Diógenes é interessante, que ele era um cínico. Ele literalmente, como é que fala? Cínico era apelido pra cão, se eu não me engano. Porque os caras, como é que fala? Os gregos não gostavam nada porque eles viviam meio como um cão. Eles não se importavam com a aparência. Aí eles deram esse apelido de cínico pra eles. Eles adotaram esse apelido.
Tipo, não se apegar a nada material e nem buscar por essas coisas. Tipo, eu discordo dessa segunda parte de não buscar, mas essa parte de não se apegar é boa mesmo. Isso foi implantado no estoicismo. Essa parte de não se apegar. Que eu acho. Eu não sei se os cínicos vieram antes dos estoicos, mas é tipo isso. Também. Senhora insegurança. A causa da insegurança não é necessariamente causada por algum vício. Por exemplo, a gente acabou de ver uma forma de insegurança chamada timidez, que pode ter como causa a vaidade, se preocupar demais com o que os outros pensam e coisa e tal. Mas existem outros casos que podem não ter nada a ver com vício, mas sim com falta de habilidade, como eu comentei antes. Olhe de novo, por exemplo, das apresentações. É claro que o medo excessivo de errar e gaguejar na frente dos seus coleguinhas pode ter sim como causa a vaidade, mas é verdade também que a falta de habilidade pode causar insegurança. Então, o raciocínio é muito simples. Se a falta de habilidade é causa de ansiedade, isso significa que quanto mais você for atrás dessas habilidades que te faltam, mais essa sua ansiedade tende a diminuir. Um outro jeito de dizer o mesmo é dizer o seguinte: quanto mais forte você fica, menos medo você tem. Faz sentido, não faz? Então, olha pra situação que te causa ansiedade e veja se não é só uma questão de ser bom naquilo. Um excelente exemplo. Tipo, na natação mesmo, que eu fazia natação. E eu treinei muito. E como é que fala? Nas primeiras competições, eu não lembro se eu tava muito ansioso, mas acho que não tava tanto. Porque, como é que fala? Foi algo que eu passei um bom tempo especificamente para aquilo. Que eu acho que eu comecei a treinar, acho que eu tinha uns 6 anos. A minha primeira competição, acho que foi com uns 8 ou 9 anos, não sei. Não lembro. Aí, como é que fala? Eu já tinha um bom tempo que eu treinava, então não tava tão inseguro assim. Eu lembro que a minha primeira competição eu cheguei em segundo, eu acho. E eu quase perdi a medalha de segundo, vocês acreditam? Nossa, eu fiquei tão indignado aquele dia, eu chorei. Por quê? Porque, como é que fala? Eles me deram o terceiro lugar, assim, que eu tinha chegado em segunda. Eu fiquei indignado. Aí eles foram arrumar a medalha lá depois, mas... Pô, eu fiquei indignado. Aí foi continuando assim. Na minha vida inteira de natação, antes de eu ter parado, porque eu parei e voltei. Eu parei e voltei depois de uns 2, 3 anos. Eu sempre cheguei em segundo ou terceiro, porque sempre tinha pelo menos um melhor do que eu naquela cidade lá. Aí foi. E mesmo assim eu não ficava tão ansioso assim. Eu ficava era com raiva, porque eu queria superar aqueles caras específicos. Porque eu até lembro o nome do cara. Que até hoje é conhecido meu, é Guilherme o nome do cara. Ele sempre ganhava de mim, em todos os nados. Até que eu ganhei dele no primeiro nado, que foi o nado peito. Vocês não devem saber, depois pesquisei, nado peito. Aí eu fiquei feliz demais, e esse foi o meu melhor nado, que eu comecei a despontar, porque eu era bom nele. Mas depois de um tempo eu parei, eu voltei depois de uns 2 anos, e continuei treinando. E voltei treinando mais pesado ainda do que quando eu tinha parado, porque eu voltei treinando sério, porque quando eu era criança eu não tinha tanta vontade de treinar assim. Que foi mais ou menos na época que eu também comecei a fazer live, quando eu voltei a treinar. Um pouco antes eu voltei a fazer live, eu acho. E, como é que fala? Nesse tempo que eu passei treinando, depois que eu voltei dos 14, não, eu voltei a treinar uns 12 anos mais ou menos. Parei agora nos 15, praticamente. 15, 16, 15 mais ou menos. Que eu comecei a frear. Mas nesse 2 anos que eu treinei pesado, eu virei o melhor da cidade. E tipo, porque eu tava treinando muito pesado. Aí vem um outro, veio o meu melhor amigo. E vem treinar comigo. O cara começa a me bater. Aí eu tenho que treinar mais ainda, porque vira rival. E como é que fala? Nisso, nós não tinha timidez nenhuma em competição, por causa que nós tínhamos segurança na nossa habilidade. Por mais que nós não fôssemos ser campeões, nós tínhamos segurança na nossa habilidade. Até nas competições que parecia ser de maior nível. Então, realmente, a habilidade que você tem em algo pode ajudar você a superar a sua insegurança. O cara pegaram um peixe nadando desde os 6. Eu comecei a nadar nos 6 anos. 6? Acho que foi nos 6 anos que eu comecei a nadar. Eu lembro mais ou menos que, como é que fala, meu irmão nadava desde muito antes de mim. Então eu lembro que eu ia o meu pai ia buscar ele no clube de vez em quando, que ele treinava. Aí eu lembro como é que era o local lá, eles treinando. Tinha toda a equipe também que treinava junto com ele. E aí, depois de um tempo que eu cresci mais, eu comecei a nadar também junto com ele. Aí eu fui desenvolver. Nossa, velho, a minha primeira professora, a mulher era bruta, velho. Nossa, Deus. Aí ela pegava pesado nos treinos. Disso é o trabalho. Às vezes o seu trabalho tá aí te causando ansiedade, coisa e tal, e é só uma questão de você ficar bom naquilo que o seu trabalho pede. Às vezes é só isso, ou pelo menos era só pra ser isso, né? E é por isso, eu espero, que você não fique ansioso, por exemplo, pra lavar a luz. É por isso que depois de algum tempo de experiência no trabalho, a ansiedade tende a diminuir, porque você possui todas as... Interessante também
É que, como é que fala? Como essa professora minha era muito boa, eu tô contando minha história agora, gente. Deixa eu contar minha história, que não tem mais nada a ver com o vídeo. Como essa minha professora era muito boa, depois que eu voltei a treinar, não tinha mais nenhum clube assim, tão profissional na cidade, que nem era o que ela dava aula. Porque esse clube que ela dava aula fechou. Aí, como é que fala? Eu, como treinei com ela, eu lembrava dos treinos dela. Então, eu treinava por conta própria usando os treinos que ela passava pra mim no passado. Eu e esse carinha que me superou por causa disso, porque eu treinei ele também. Fui eu que treinei o cara e ele me superou, me observando treinar, porque ele também me observava. Ele aprendeu a nadar um nado sozinho, sem eu nem explicar pra ele como é que nadava. Ele aprendeu a nadar só observando, tanto que o cara era bom, pra vocês terem noção. E aí nós virou rival, nós ficou rival e ele foi empatando nos nado tudo, praticamente. Só um que ele não empatou, que foi o Costas. O Costas é muito chato, nem eu nem ele gostava de nadar, mas pelo menos eu tinha um pouco de experiência. Então eu nadava um pouco melhor. Mas como é que fala? Foi o Peito, o Krau e o Borboleta. Os três ele empatou comigo. Só que o Borboleta eu continuei um pouco melhor, o Krau ele me superou, só que depois eu superei de novo. O Peito eu sempre fui melhor e ele me superou depois. Aí ficou por isso mesmo. E nós parou. Hoje em dia nós tá parado. Ele mudou pra uma cidade lá pro lado de Belo Horizonte, eu mudei pra João Pinheiro aqui. Nós era de Paracatu. Jogaço bom, viu? O quê? Subnáutica. Ô, Subnáutica deve ser interessante, viu? habilidades necessárias pra fazer bem todas as E também por isso eu tinha uma certa vantagem em relação aos outros que treinavam naquela cidade, porque minha professora ela era muito boa e eu tinha, como é que fala, técnicas de treino pra conseguir melhorar sozinho. coisas. O que impede esse nosso progresso na virtude da fortaleza, e é o que até agora não te deixou perceber isso, é a preocupação porque você possui todas as habilidades necessárias para fazer bem todas as coisas. O que impede esse nosso progresso na virtude da fortaleza, e é o que até agora não te deixou perceber isso. Vocês não conseguem fazer isso aqui, ó. Rodar os dedos pro lado contrário. Normalmente a gente roda assim. Mas rodar pro lado contrário vocês não conseguem. Duvido. Aqui, ó. Levantar um pouco. Vocês não conseguem. Rodar os dedos no sentido contrário um do outro. Isso é a preocupação. A fortaleza sendo uma virtude, e a virtude sendo um bom hábito, e o hábito tendo por essência a ação, significando dizer que para buscar a força é preciso agir. Isso quer dizer ainda que Como é que chegou a essa conclusão? o que impede esse nosso progresso na virtude da fortaleza, e é o que até agora não te deixou perceber isso, é a preocupação. A fortaleza sendo uma virtude, e a virtude sendo um bom hábito, e o hábito tendo por essência a ação, significando dizer que para buscar a força é preciso agir. Isso quer dizer ainda que qualquer coisa que impeça a ação impedirá você também de buscar qualquer virtude, Verdade. nesse caso a virtude da força. E a preocupação é uma espécie de freio da ação, que o ansioso é um preocupado por excelência, todo mundo sabe. O que ele ainda não percebeu é que tá Nossa, conseguiu. Deu essa volta toda pra chegar nessa conclusão que eu. Tipo, não, eu só fui pela conclusão simplista, mas só como é que eu falei, foi por tudo que tem por trás da conclusão até chegar nela, que é a preocupação. Nossa, agora o cara. Não, absoluto cinema, velho. Absoluto cinema. viciado em se preocupar, não tem nada a ver com estar ocupado em resolver. E a gente faz muito essa relação. Você acha que ao ficar nesse seu mundo imaginário, imaginando todos os cenários possíveis, é o mesmo que buscar uma solução para resolver a situação. E não. Eu sei que essa é uma tentação muito grande, mas você tá muito enganado. A resolução de algo se dá muito mais agindo, fazendo, do que se matando em pensamento. Tá preocupado com a apresentação? Ocupe-se em estudar e treinar. Tá preocupado com a prova? Ocupe-se em estudar. Tá preocupado com o seu corpo? Ocupe-se em botar o shape. Tá preocupado com aquela situação no trabalho? Ocupe-se em trabalhar melhor. Tá preocupado com aquela situação familiar? Ocupe-se em fazer algo para resolver. Você pensa para resolver, não é para ficar se matando não. Os escrupulosos, né, religiosamente falando, caem muito nesse erro. Ficam num discernimento sem fim. Os escrupulosos, né, Que? religiosamente Pronuncia-se escrupuloso, que possui escrúpulos, exigente ou rigoroso. Não sei o que dizer com isso, mas bora ver. falando, caem muito nesse erro. Ficam num discernimento sem fim para saber se pecaram gravemente ou não. Fazem isso tantas vezes que só param quando caem no sono. Se parassem de achar que esse pensar e pensar e pensar tem algo a ver com resolver a situação, em vez disso, Cara, uma coisa muito boa pra mim ter dormido ultimamente foi pedir pra. Como é que fala? Não ultimamente. Quando eu tô ansioso. Eu peço pra Deus guardar meu coração. E quando eu peço isso, como é que fala? Com a intenção mesmo, como é que fala? Dá uma aliviada. Aí eu vou e consigo começar a pegar no sono. Dentro de pouco tempo. Eu não sei. Talvez seja só eu que. Como é que fala? Eu falo realmente com muita intenção e fé no que eu tô falando. Mas algo dá certo pra mim. Uhum.
Porque tem noite que eu tô pensando demais. Aí eu peço isso e consigo apagar. Os pés, na verdade. Nick, eu consigo colocar minhas pernas atrás do pescoço. Ou os pés, na verdade. Isso. Eu Se conseguia colocar isso à antigamente. Hoje em dia eu não consigo mais, não. disposição para buscar alguém mais sábio, para ler algum tratado sobre as tentações ou os escrúpulos, não demoraria tanto tempo para eles saírem desse tormento. Uma outra causa de ansiedade: orgulho. Esse é o último, eu prometo. Veja, ser humilde é se colocar diante da verdade e ver você realmente como você é, com as qualidades e os defeitos. O orgulho, minha gente, é uma espécie de defeito nessa visão. No mais das vezes, nós nos achamos maiores do que realmente somos. E fazemos isso muitas vezes, com uma excelência que a gente nem percebe. Olhe pro ansioso. De novo, uma das características do ansioso é querer ter controle de tudo. Primeiro, porque ele não quer se machucar, não quer ter sentimentos ruins, quer se poupar do sofrimento o tempo todo, e por essa razão ele vai direto pra imaginação. Por quê? Porque lá ele é o Todo-Poderoso. Ali ele faz e desfaz. Tem até aquela musiquinha do Garfield, né? No meu cacete. Nossa, velho. Pera, eu apaguei aqui. Sofrimento o tempo todo, e por essa razão ele vai direto pra imaginação. Por quê? Porque lá ele é o Todo-Poderoso. Ali ele faz e desfaz. Tem até aquela musiquinha do Garfield, né? No meu castelo eu faço e desfaço esse gatão. E continua. E eu tô dizendo isso porque, para além da evidente fraqueza, que é querer se poupar o tempo todo, que eu não vou nem entrar em detalhes, querer ter o controle de tudo não é só uma ilusão. É uma ilusão causada por alguém que esqueceu do seu tamanho. Quem é você pra não ter sentimentos ruins? Quem é você pra ser privilegiado e compreendido o tempo todo? Quem nesse mundo foi, né? Quer dizer, quando você começa a se colocar no seu lugar... Aí você pensa, pra quem é cristão, é claro, Jesus, que era perfeito, não poupou a sua própria fama ou sua própria reputação. Ele foi lá e se humilhou. Então, como é que fala? Isso mostra a maior das virtudes. Que, como é que fala? Mostra o quanto ele não ligava para a própria reputação, então, consequentemente, ele também provavelmente não era tímido. Vendo Ou se tinha timidez, ele enfrentou até superar ela. o seu tamanho e adequando a sua visão de mundo a isso, o desejo despertado pela ansiedade de querer se preservar, de querer Tanto que, se eu não me engano, tem uma passagem que fala que o céu não é para os tímidos. Mas, como é que fala, isso é no sentido de aqueles que não têm coragem de pregar a verdade. Que permitem com que a timidez os impeça. E como é que fala? Aí, como é que fala? Faz muito sentido com esse negócio da vaidade, porque a vaidade não é uma qualidade boa, não é uma qualidade bem vista pela Bíblia. Então, aí já junta esse negócio de não pregar com algo que seria meio que um pecado, que seria a vaidade. controlar tudo, vai diminuindo. Você vai vendo que tá mais próximo de um plâncton. Então assim, quer guardar na memória tudo o que foi dito? Siga esses 3 conselhos. Diminua as redes sociais, tenha vida de meditação e tenha vida de leitura. O tripé das redes sociais é o consumo rápido, consumo de coisas de pouco valor na maior parte das vezes e a quantidade. Nenhuma dessas 3 coisas favorecem a inteligência. E é a inteligência cultivada na meditação, alimentada por boas leituras, que vão despertar em você a vontade. Verdade. E olha, pra fazer esse trabalho de fazer Minha leitura melhorou muito depois que comecei a ler a Bíblia. Antigamente eu não lia tanto, então minha leitura era meio travada. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, minha leitura começou a ficar muito mais fluida. Até mesmo porque a Bíblia que eu leio, ela é King James. A versão King James ela é um pouco mais antiga. Então a tradução dela é difícil de ler. Então eu já tenho que fazer um esforço a mais para ler. Aí um minha leitura vai melhorando. Snape virar uma pessoa agradável, de fazer um Darth Vader ser um paciente, de um Smeagol um esperançoso e fazer de você uma pessoa menos vaidosa, menos orgulhosa, menos preguiçosa, mais forte, menos ansioso, vai precisar de muita vontade. E a vontade é guiada pela inteligência. Desejo a você, meu amigo, tudo de bom. Alguns livros com link de afiliado estarão aí na descrição para te ajudar nesse início e comprando por eles vocês me ajudam também. Deixa o like e até o próximo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Os 7 pecados capitais, detox de dopamina, a constância, a geração ansiosa, o homem bom, a educação da vontade. Isso aqui pareceu interessante, ó. A educação da vontade. Pareceu muito interessante. A causa de quase todos os nossos fracassos, de quase todos os nossos males, é uma só. A fraqueza da vontade. É o nosso horror do esforço principal, do esforço prolongado. É nosso horror do esforço, principalmente do esforço prolongado, entendi. Nossa passividade, nossa leviandade, nossa dissipação são outros tantos nomes para designar esse fundo de universal preguiça
que é para a natureza humana, o que é o peso para a matéria. Entendi. 45 conto. Interessante. Tá com desconto ainda? Interessante. Juris Payout. Payout. Não sei como é que se pronuncia. Vontade de educação. Kiron. Acho que deve ser editora essa Kiron. Mas eu tenho muito livro pra ler ainda. Não sei se você já viu, mas aqui, ó. Eu não sei se já mostrei pra você, mas... Deixa eu virar aqui a webcam. Tem... Eu já li esse mais de baixo. Tem a Divina Comédia, que eu não planejo... Eu planejei ser o último pra ler. Tem esse aqui, esses dois pequenininhos. Esse aqui eu já comecei, o inicinho. Esse aqui eu já li também. Eu tenho um passeio pra baixo depois, porque eu já li esse aqui. A Bíblia e a Bíblia. Eu leio essa Bíblia aqui, que é a minha King James, é a que eu mais gosto. Acho que é isso. Ah, tem um Atlas aqui também, mas só que esse Atlas aqui é mais para estudo teológico, porque marca tudo em ordem cronológica, dados históricos e tudo mais. Tipo, eu sei mais ou menos as datas que aconteceu os negócios lá dos império babilônico, dos império persa, mas por causa daquele Atlas ali. Aí eu consigo saber mais ou menos quando é que aconteceu as coisas. Deixa eu voltar pro chat. Quero recomendar um vídeo. Toda escolha é a escolha certa. Do Ludo Viajante. Olha lá o cara ali. Pois é, cara. Depois, se vocês tiverem interesse aqui, ó. O vídeo é Livre-se da Ansiedade Sendo Bom. Do Potsoa. Potsoa.